Boa noite. Seja bem-vindo a esse tempo de adoração ao Senhor. Vamos cantar a Ele. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ninguém é igual a Ele, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Te adoramos, Senhor. Yeah! Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia!
Te adoramos, Senhor Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, 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 estamos nós aqui. Quando Jesus entregou o seu Espírito, houve todo esse fenômeno. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, além da escuridão, os sepulcros foram sacudidos e aqueles que haviam sido mortos e ali estavam se apresentaram aos seus. E quem guardava Jesus dizia: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Porém, Jesus também venceu a morte. A morte é o salário do pecado. Jesus não tem parte com a morte. Então ele ressuscitou. Ele nos deu livre acesso à presença de Deus. Ele nos deu uma firme esperança da sua segunda vinda.
É por isso que nós aqui estamos, celebrando a Jesus, o Jesus vivo, o Jesus ressurreto, o Jesus que fez uma obra maravilhosa a nosso favor e está fazendo em nossos corações e em nossas vidas. Deus não tem uma igreja missionária, a igreja tem um Deus missionário. Deus está fazendo missões e através de vida de homens e mulheres, inclusive, Deus está fazendo missões. Porque se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, o Evangelho precisa chegar nos 4 cantos do mundo. Onde tiver um ser humano, nos cantos do mundo o Evangelho precisa chegar. Digo isso por quê? Porque esse momento da nossa celebração é separado para as contribuições financeiras. Após o momento com música, a gente separa um momento para falar de generosidade, porque não existe outra motivação que não seja essa que leve a gente a partilhar o que veio à mão da gente, a compartilhar o que temos, até porque o que damos é porque do Senhor já recebemos. E nós separamos esse tempo para falar de contribuições, para dizer ao Senhor e expressar com a nossa adoração, inclusive com o dinheiro que nós trazemos aqui, com os recursos que depositamos, dizer que Deus é o Senhor da nossa vida. E haja o que houver, venha o que vier, Ele está no controle da nossa vida e da nossa história. Mas nós não podemos deixar de lembrar que em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, no 3º domingo do mês, e hoje é o 3º domingo do mês de abril, é tempo da gente orar por missões, levantar ofertas em prol de missões. Em meio a toda essa pandemia e essa crise que o mundo tem passado, há missionários que estão atuando, há pessoas que estão nos lugares mais inóspitos desse mundo, a dizer, olha, a salvação é em Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele veio em carne para desfazer as obras do mal. E nós separamos as ofertas levantadas como ofertas de missões hoje, para destinar à Secretaria-Geral de Missões, à Secretaria Estadual de Missões. Por exemplo, nós temos missionários atuando nesse momento, na Angola, em Cabo Verde e em Guiné-Bissau. Salvo engano, são 3 famílias em Guiné-Bissau, pregando o Evangelho na África. Na Ásia, nós temos missionários no Japão, como também em lugares que não podemos divulgar, devido à perseguição ao Evangelho nesses lugares. Nós temos missionários atuando e pregando o Evangelho, arriscando as suas próprias vidas para que a salvação seja conhecida. Na Europa nós temos missionários na Espanha, onde tem uma crise mais forte no que diz respeito ao coronavírus. Nós temos missionários na Inglaterra, em Portugal, na Suécia. Nós temos missionários no Haiti, no Suriname, no Paraguai, no Uruguai. Nós temos missionários no nosso Brasil, junto às tribos indígenas, levando a palavra ou pregando o Evangelho nas tribos indígenas. Além de que nós temos projetos de abertura de obras no Nordeste, no sertão nordestino, o projeto Itu Nordeste. E quando você contribui em prol de missões, você e eu viabilizamos, somos a mão de Deus abençoando os missionários que estão no campo. É verdade, a nossa comunidade de fé tem demandas. Amanhã mesmo, no dia 20, nós vamos cumprir com o nosso acordo que diz respeito ao aluguel desse prédio aqui. Mas nós não podemos deixar de contribuir em prol de missões. Contribua em prol de missões. Se você olhar aí na descrição do vídeo, nós temos os dados da nossa conta. E se você pode, faça isso agora através do Internet Bank, no aplicativo do seu celular. E ao fazer, identifique aquilo que é em prol de missões, para que a gente dê esse destino adequado para as nossas ofertas, para as nossas contribuições. E eu queria orar nesse instante, apresentar a Deus a nossa alegria de estarmos nele, a nossa satisfação, como cantamos agora há pouco, a continuarmos expressando com orações, dizendo a Ele o quão felizes somos por fazermos parte do reino, mas intercedermos também
pelos missionários que estão no campo, em especial pelos missionários que estão no campo. Oremos a Deus. Pai, nós sabemos que em Ti nós existimos, nos movemos e respiramos. Somos criaturas, criação Tua. Fomos criados para o louvor da Tua glória. E não há nada e ninguém que separe a gente do Teu amor. E nesse tempo em que nós separamos momento para voltar a nossa atenção à Tua palavra, cantarmos juntos, apesar do distanciamento físico, nós também oramos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua bondade, a Tua fidelidade dura para sempre. Todos precisam saber que há salvação no Teu Filho amado Jesus Cristo. E por isso, meu Pai, nós apresentamos diante de Ti a vida dos nossos missionários que estão no campo, em cada um dos cantos desse mundo. Ó Deus, desde os lugares mais frios e onde o Evangelho encontra um enfrentamento maior, até os lugares em que o desafio tem a ver com a língua, tem a ver com a cultura. Nós pedimos a sabedoria que vem do alto, a unção do Espírito Santo, a capacitação. Pedimos a Ti, ó Deus, que dê as estratégias para os nossos missionários. E sabemos que as oportunidades não faltarão, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. As suas famílias, seus filhos, seus cônjuges, nós pedimos saúde, nós pedimos proteção divina, nós pedimos que o Senhor guarde livre de todo mal. E que nos 4 cantos desse mundo se saiba que Jesus é Salvador, que Jesus é Deus, que Jesus tem para cada um dos homens que creem vida plena e vida com abundância. Pai amado, nós clamamos o Teu agir na vida dos nossos governantes, das nossas autoridades, a Tua bênção sobre a vida daqueles que trabalham na área da saúde, os médicos, os cientistas, os infectologistas, os cientistas, aqueles que trabalham em pesquisa, Senhor, a busca do desenvolvimento quer seja de uma vacina ou de um medicamento, em tratar aqueles que contraem, ou contrapor, ou imunizar as pessoas desse vírus do Covid-19. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa nação. Afasta todo espírito de confusão. Nós sabemos que esse tempo, inclusive, há aqueles que se levantam para se aproveitar com ideais partidários, para fazer não política e sim politicagem. Nós pedimos ao Senhor a misericórdia do Senhor sobre o nosso Brasil, sobre a vida dos trabalhadores, meu Pai. Pedimos a Ti que dê sabedoria para os nossos governantes tomarem decisões que sejam firmes, e se houverem, independente das decisões que tomarem, haverão, Senhor, críticas. Nós pedimos a Ti firmeza nas decisões, mas que a intenção, meu Deus, quer seja do prefeito, dos prefeitos, dos governadores, do presidente da República, meu Pai, que sejam decisões tomadas, pautadas no interesse de justiça, paz e alegria para o povo. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do presidente da República, seus ministros, os senadores, os deputados, os governadores, os prefeitos, os vereadores, secretários, os órgãos de segurança pública, a polícia, as forças armadas. Que a Tua boa mão seja sobre a nossa nação, que a Tua boa mão seja sobre as nossas nações, seja sobre as nações, e que para a igreja, meu Pai, esse seja um tempo de avivamento, de quebrantamento, de restauração e de vida, em nome de Jesus, de fervor, para a glória do Senhor. Nós oramos a Ti, consagrando as contribuições que serão destinadas para a obra do Senhor, para o trabalho missionário, para os trabalhos da igreja. Nós clamamos a Ti e declaramos que confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Eu queria te convidar, nós vamos ler as Sagradas Escrituras hoje em Mateus capítulo 22. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22. Acredito pelo menos um dos meninos que nos abençoa aqui acha esse nome fantástico. Mateus capítulo 22.
Nós vamos ler mais uma parábola que diz respeito ao reino de Deus. Você encontrou? A sua Bíblia está aberta aí na sua casa, ok? Então nós vamos ler. Jesus voltou a falar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados que o meu banquete já está preparado. Meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite, e foram para o seu campo, outros para os seus negócios, e os outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso, e enviando os seus exércitos, destruiu todos aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento todo mundo que vocês encontrarem. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: arrancai os pés, arrancai-lhe daqui, amarrai os pés e as mãos, e lançai nas trevas exteriores esse homem. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Senhor, nós lemos uma porção das Escrituras e pedimos a Ti que nos dê conhecimento, nos dê discernimento, nos dê revelação e nos dê uma vida rica da Tua presença e da Tua palavra. O Teu Santo Espírito é bem-vindo na nossa vida e em nosso meio. Fala conosco, Senhor, testificando a Tua vontade em nosso ser. A cada um dos Teus filhos que nos acompanham nessa hora, pedimos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, e pedimos a Ti a experiência e vivência com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Temos conversado aqui sobre o reino de Deus e os desdobramentos do reino de Deus na vida daquele cujo coração acolheu a mensagem. O reino de Deus, os seus aspectos, o reino de Deus, a sua produtividade, que é de tudo para todos, o reino de Deus que avança, o reino de Deus que se manifestou na história através de Jesus Cristo, o reino de Deus que é inclusivo, o reino de Deus que é um reino de perdão, o reino de Deus que é um reino de oportunidades, o reino de Deus que é um reino de festa, de celebração, de alegria. Jesus volta a falar em parábolas sobre o reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus é semelhante a um rei. A um rei que, ao casar seu filho, fez festa. Fez um banquete. Essa parábola trata de celebração. Trata de um relacionamento com Deus de plenitude. E é interessante como a Bíblia Sagrada trata com carinho o casamento. Moisés, escrevendo sobre a criação, diz: então o homem deixará pai e mãe
e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus operou seu primeiro milagre em uma festa de casamento. O apóstolo Paulo fala que isso é um grande mistério e aponta para a união de Jesus com a sua igreja. O casamento glorificando a Deus. Martinho Lutero disse que a experiência do lar, ela revela quem verdadeiramente nós somos. Ela é poderosa para mostrar o que a gente é de verdade. Já parou para observar como a gente é mais irritadiço com as pessoas com quem a gente mora? A gente se revela de verdade em família. E é em família que somos chamados nesses dias para dobrar o joelho no chão, para orar, para clamar. Josué, após a conquista, tempos após a conquista, se levanta e diz: olha, vocês tomem a decisão de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O casamento, a família, é tratado com carinho pelas Sagradas Escrituras. E essa parábola aqui da celebração de um casamento, de uma festa do filho do rei que estava casando, trata sobre Israel e sobre as nações gentílicas. Os israelitas são representados pelos convidados originais do banquete que não receberam o convite. O rei é Deus, o filho do rei é Jesus. Israel então recusou participar dessa festa. Evidentemente a rejeição a Jesus era alta naquele momento. Se você observar os capítulos anteriores, vão mostrar a tensão existente de Jesus com a liderança da religião dos hebreus. E que desembocou após essa parábola com as perguntas copiosas. Os partidos judaicos que existiam naqueles dias rodeavam Jesus e colocavam diante de Jesus perguntas que eles mesmos não tinham consenso, para que, se Jesus respondesse de um jeito que um ficasse satisfeito, o outro não ficaria, e aí eles acusariam Jesus de blasfêmia. O fato é que as perguntas capciosas começaram a ser levantadas após essa parábola. Israel, como nação, e não olhando para indivíduos, obviamente, mas como nação, ela rejeitou a Jesus. No Evangelho segundo João é escrito que veio para os que eram seus e os seus não o quiseram, mas há aqueles que creram nele e receberam dele o poder de se tornarem filhos de Deus. Note que não estamos falando de todo mundo, mas de uma maneira geral e especial, pela sua liderança, quer seja religiosa, ou pela sua liderança governamental, assim dizendo, os Herodes, como também os sacerdotes e líderes religiosos de Israel não admitiam a ideia ou a verdade de que Jesus era o Messias. Então, a nação de Israel aqui é simbolizada pelas pessoas que foram convidadas primeiro para essa celebração. Não quiseram participar da festa. E o rei ficou irado. Decidiu abrir as portas do seu palácio para todo mundo, os que estavam nas vilas, nas ruas, nas esquinas. E assim que entravam as pessoas, era comum numa celebração de bodas, as pessoas recebiam uma roupa, e nesse sentido aqui, uma roupa para se vestir de forma condizente com a festa do casamento. Eu lembro que ouvi de alguém um dia que não existe mal vestido ou bem vestido. Existe vestido adequadamente ou inadequadamente. É adequado um homem vestir terno e gravata em uma experiência forense junto de um juiz, de um advogado.
É inadequado uma pessoa numa audiência estar vestido de camisa regata e calção, short. Assim como também é inadequado alguém ir nadar na beira da praia, tomar um banho de água do mar, de terno e gravata. Então não existe mal vestido ou bem vestido, existe vestido inadequadamente. Nós temos inclusive um amigo que gosta de usar chinelo de surfista. Existe o vestido inadequadamente. Cada pessoa recebia uma veste para celebrar a festa do casamento. O fato é que de repente está acontecendo a festa e tem um camarada lá que não está vestido de acordo com o casamento. Eu lembro que eu sou casado há 10 anos e pouquinho. Quando a gente casou, a gente convidou algumas pessoas para ser padrinho da gente. E todo mundo estava de terno, gravata, e foi colocado uma florzinha, eu não me lembro mais se era um cravo aqui na lápide, aqui do lado do terno. E um dos camaradas que era padrinho não foi de terno. Graças a Deus ele tirou a foto no cantinho, porque aí, como ele tirou a foto no cantinho, a gente cortou ele da foto e ficou todo mundo de terno. O fato é que esse homem foi pego ali, vestido de forma inadequada naquele banquete de casamento. E o rei, então, expulsou o homem da festa. O que essa parábola tem a dizer para nós sobre o reino de Deus? Festa de casamento, celebração. Lembre-se que naqueles dias a festa do casamento durava 7 dias. E que o dono da festa, ele era responsável de bancar o alimento e a hospedagem de todos. Então você que, como eu, tem filha e fica aí apreensivo, eu tenho 2, daqui uns 30 anos elas vão casar, imagine os daquela época, o gasto que era para uma festa de casamento. Mas o que essa parábola nos diz sobre o reino de Deus? A primeira coisa que eu separo aqui é que a mensagem do reino de Deus é um convite de celebração, de união, de festa. A gente não consegue olhar, por exemplo, para Apocalipse 21 e visualizar lá tristeza, dor, angústia, intriga, rixa. Não, muito pelo contrário. Dos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. A luz de Jesus brilhando a eternidade. Não mais existindo doença, não mais existindo perigo, não mais existindo dor. Eu não consigo imaginar a eternidade e o reino de Deus sendo consumado na história com o advento de Cristo e existir espaço para tristeza. Jesus já habita em nós, Ele governa a gente. O reino de Deus já está presente na história, através de Jesus na vida daqueles que creem. Lembre-se, por exemplo, quando em Lucas, no capítulo 7, é dito que há festa no céu, há alegria quando um pecador se converte, quando um pecador é salvo. O reino dos céus é um reino de festa, é um reino de alegria, é um reino de celebração. Quando aqueles homens estavam em Atos 2, apreensivos diante da pregação de Pedro, e perguntavam: varões, o que nós então devemos fazer? Pedro diz: arrependa-se cada um, porque o evangelho no início é uma má notícia. É uma má notícia que aponta para você que é um pecador, aponta para o fato que você está condenado, que você está indo para o inferno, mas aponta para a graça em Jesus, aponta para o favor que há através do sangue do Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai selando, ele testifica essa verdade. O homem pecador constrange-se em si mesmo, quebranta o seu coração, e a pergunta é: o que nós faremos para ser salvos? Pedro responde: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para que sejam salvos. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Imagine a festa existente ali em Jerusalém, as pessoas descendo as águas do batismo, sendo batizadas nas águas e celebrando a vida, a comunhão com Cristo. A mensagem do reino de Deus é um convite de celebração para cada um de nós.
É um convite de união, de festa, de alegria. Mas também é verdade que a trivialidade da vida, ou até mesmo os desejos egoístas, nos atrapalham e podem sim nos atrapalhar de ouvir o convite, de aceitar o convite e de participarmos do reino de Deus. Os servos desse rei saíram e foram convidar certamente os nobres, as pessoas mais abastadas da sociedade, mais influentes da sociedade. E num primeiro momento eles não deram ouvidos à mensagem da celebração. Quando estava tudo chegando ao final, e geralmente hoje em dia a gente faz isso no WhatsApp, faz aquela lista de presença para a turma colocar o nome, e o objetivo é não desperdiçar comida e bebida, mas também não fazer algo que fique aquém daqueles que estarão presentes na festa. Os primeiros que levaram o convite não foram ouvidos. Os derradeiros que foram levar o convite foram tratados com indiferença, porque um foi para o seu campo, virou as costas e foi para o campo. O outro virou as costas e foi cuidar dos seus negócios. E houveram aqueles que pegaram os mensageiros, maltratando, os mataram. Quem são esses primeiros mensageiros aqui? Certamente os profetas de Israel, que apontavam para o Cristo e que morriam por causa da sua mensagem. Profeta de Deus não ficava no bolso de reis e de autoridades na época, não. Eles pregavam a verdade, quer seja a quem for. Profetas nos dias do Antigo Testamento, que diziam assim diz o Senhor, zelavam pela mensagem do Senhor. Foram perseguidos e mortos. Quem são esses últimos aqui? João Batista, que disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. O próprio Senhor Jesus, que veio pregando e falando do reino que chegou na história. Ou, na sequência, os apóstolos da igreja primitiva, gente que se tornou mártir pela causa do Evangelho. A verdade é que a mensagem do reino de Deus, ela não será assimilada por nós se formos tomados pela ansiedade, pela angústia, pelo egoísmo. E o ápice do egoísmo no homem é a violência. Do tratar com indiferença à rispidez, o próximo caminho é a violência. Note que um dos filhos de Adão, não feliz porque Deus recebeu o sacrifício do seu irmão, foi lá e o matou. Na sequência, a violência cresceu, proliferou, até que chegou os dias de Noé, em que os homens eram violentos por demais. Não deram ouvidos à mensagem de Noé, e Deus aplicou o juízo através do dilúvio, e fez tudo de novo. Note como o ápice do egoísmo é o homem entrar em detrimento à vontade de Deus, mas o homem entrar em detrimento ao próximo. Tratar com rispidez e ser violento com o próximo. As trivialidades da vida ou os desejos egoístas nos atrapalham de receber o convite do reino de Deus. Nos atrapalham de olhar para o outro e tratarmos o outro com justiça. E justiça não é dar para o outro o que o outro merece, é dar para o outro o que o outro precisa. Os profetas, João Batista e até mesmo Jesus, foram perseguidos até a morte, por gente que não dava ouvidos, porque estava preocupado com a sua posição social, com a sua posição religiosa, com o que tinha, com o que poderia escrever a partir de si mesmo, e em si mesmados, mataram aqueles que traziam a mensagem do reino.
Então o rei ficou tão irado que chegou nessa cidade, destruiu todos, destruiu a tudo que ali estava, voltou para os seus servos e disse assim: faz o seguinte, vão pelos vilarejos, vão pelas ruas, vão pelas esquinas, convide quem vocês verem pela frente, porque a comida está posta, a bebida está pronta, o salão está arrumado e a festa de casamento do meu filho vai acontecer. Chame quem vocês virem pela frente. E eles foram chamando, e foram chegando, pessoas boas, pessoas ruins, gente de todo tipo, chegando para celebrar a festa. E é gente de todo tipo que o Senhor chama para o reino de Deus. É gente legal, talvez como você, é gente tranqueira que nem eu, é gente sem vergonha, é gente que tem vergonha, é gente ruim, é carne de pescoço, é gente que é criadeira de casa, é gente barraqueira, é gente tímida, é gente comedida. Deus chama essa gente toda, inclusive a gente. Deus é sensacional, né? E Ele vai chamando para o reino que é dele, para a festa que é dele. Todo mundo está se vestindo para ficar bem trajado, identificado naquela festa de casamento. Mas quando o rei bate o olho, interessante, né? Como a gente tem um olho clínico para algumas coisas. Quando ele olha para o povão, ele já vê um cara que estava vestido inadequadamente. E ele diz assim, chama aquele cara e diz: ei, é o seguinte, você não devia estar vestido igual aos demais? Isso aqui é uma festa. Ou você não sabia disso? O cara ficou calado, tremendo nas bases. Ei, pega esse cara e joga ele lá fora. Jogaram o cara lá fora. Porque a festa é do rei. E todo mundo tem que estar vestido do jeito que o rei colocou para se vestir. O reino de Deus é uma festa. Ou o reino de Deus é um reino de festa. Da festa de Deus participamos do jeito dele, não do nosso. Nós não podemos continuar com as roupas que usávamos nas ruas. Nós devemos ser transformados e adequados à presença de Deus. Porque transformação é uma palavra-chave na experiência espiritual cristã. Evidentemente, eu sou inclinado à ortodoxia, mas não quero ser ortodoxo nesse sentido, mas é exagerado o número de cristãos nesse Brasil que ficam ostentando as suas selfies com um copo de uma bebida e um vídeo atrás de canções e canções que não condizem com a santidade do nosso Deus. Está passando do limite, essa brincadeira de graça barata. Não dá mais para a gente, no reino de Deus, ficar vestindo as roupas que a gente vestia no meio da rua lá. A roupa do reino já foi disponibilizada para nós. Transformação é uma palavra-chave na experiência cristã. O reino de Deus tem os seus desdobramentos na vida do indivíduo. Ele é de acolhimento para todos, mas tem transformação. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ao falar da doutrina da salvação pela fé, ao falar do privilégio de sermos um com Deus, chamados para sermos um com Deus, dos dons que são distribuídos visando a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, ele diz no capítulo 4, no verso 17, assim, preste atenção nisso, Efésios 4, 17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com a avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes. Nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. Instruídos a quê? A vos despir do velho homem, roupas velhas, do vosso procedimento anterior, do meio da rua, dos vilarejos, dos cantos quaisquer,
que corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir roupa nova. Vos revestir de quê? Revestir no novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Mas pelo contrário, sejam bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Nós fomos chamados aqui para o reino de Deus, mas é necessário roupa nova. É necessário um novo jeito de viver. Deus quer nos dar a oportunidade de participar desse grande banquete. Mas o coração humano se divide entre afirmar o seu ego e render-se à vontade de Deus. Naturalmente, o meu coração é inclinado à desobediência. O que eu quero imprimir é a minha vontade. O que eu quero é o meu desejo. A gente é naturalmente desobediente a Deus. A gente precisa e a gente está diante dessa trincheira. Obedecer a Deus, se render a Deus. Ou fazer a vontade egoísta. O Pai quer nos dar essa roupa nova, mas insistimos em usar roupas sujas do tempo em que estávamos distantes de Deus. E esse é o grande dilema do homem rebelde, que desconhece a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E se a festa de Deus é celebrada conforme Deus, se a festa de Deus é celebrada conforme Deus, é porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus chama, mas nosso comportamento tem que ser compatível com o chamado. Deus é soberano, e a soberania divina fala de eleição incondicional. É verdade. Mas ela desemboca em responsabilidade humana. Deus nos chama, e que a vontade dele seja satisfeita em nós. Como está seu coração hoje? Como está você? E a resposta que você tem dado ao chamado do Senhor? Que nós, ao orarmos nessa noite, possamos reavaliar que tipo de roupa com a qual a gente está vestido, e apresentar a nossa vida diante do Senhor, clamando a sua misericórdia, pedindo ao Espírito Santo que Ele purifique o nosso coração e ao mesmo tempo encha o nosso coração da presença dEle, e que ocupe a nossa mente aquilo que é louvável, puro, santo, verdadeiro, e que o reino de Deus seja celebrado em nós, para a glória do Senhor, porque o reino de Deus é de paz, é de justiça, é de alegria. Que junto da obediência venha a satisfação de fazer parte de um reino que não tem fim, de um reino que é festeiro, de um reino que é celebrativo, de um reino que é de alegria eterna.
Nós clamamos ao Senhor aqui nessa noite, Jesus. Nós te damos graças por sermos trazidos das trevas para a luz, pela mensagem do reino chegar a nós. Nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa inclinação, a nossa disposição ao mal, a nossa, Senhor, estupidez em ficar com a mesma roupa com a qual a gente era identificado lá fora, sendo que agora estamos no teu palácio, diante da tua presença, celebrando a união de Cristo com a tua igreja. Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados, ajuda-nos, segura a nossa mão, porque se o Senhor não segurar, nós vamos cair. Ajuda-nos, ó Deus, a viver tudo aquilo que aponta para o Senhor, que glorifica ao Senhor, desde a experiência do lar, a experiência do casal, a relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, a relação dos irmãos, de parceria, companheirismo, compreensão. Que a nossa família seja lar do Senhor. Faça da nossa casa, Senhor, a casa, o lar do Senhor todos os dias. Faça do nosso coração a tua morada. Espírito Santo, desemboca em nós amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé e domínio próprio. Nós clamamos, Senhor, que nós sejamos identificados como gente que foi chamada para a celebração da vida que está no reino do Senhor, manifesto na história pelo nosso grande Salvador Jesus, Messias tão aguardado. Que o teu Santo Espírito habite em nós a cada momento, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, e inclusive agora, Senhor, quebrantando o coração endurecido, abaixando a dura cerviz e fazendo a tua obra salvífica, restauradora, tirando as vestes antigas e colocando roupa nova para a glória do teu nome, Deus. E que o nosso coração seja completamente atraído por ti, e que nessa relação possamos ser tocados pelo Senhor e te tocar, em nome de Jesus, e nos derramarmos diante do Senhor com adoração sincera, com alegria celebrativa, com satisfação de ter o Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar.
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai, Senhor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, sei que posso te tocar. Jesus, eu quero te tocar. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que o amor dele, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você e sua família. Deus abençoe. Tchau.